A verdade é que em algum momento nós vamos falhar, em algum momento nós vamos cair e vamos acabar nos afastando de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus, ele vem como intercessor a nosso favor. E ao invés de nos acusar, ele nos defende diante do Pai como um advogado perfeito e fiel. Através do sacrifício na cruz, os nossos erros, eles não precisam mais nos definir, e existe uma oportunidade de recomeçar. Quando verdadeiramente nos arrependemos dos nossos erros, nós ganhamos a oportunidade de ter a nossa aliança com Cristo restabelecida, uma aliança com o Pai restabelecida. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós confessamos e abandonamos aquilo que nos afasta de Deus, nós ganhamos uma oportunidade de viver um novo relacionamento com o Pai, uma nova identidade, onde os erros não nos definem mais, onde os pecados não precisam nos rotular. Ali em João 8 nós temos a história da mulher adúltera, e frente a uma situação de constrangimento, de exposição, Jesus não a acusou, Jesus a perdoou e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Vá e não peques mais. Porque é isso que Jesus faz. Já não há mais condenação em quem está em Cristo Jesus. Existe um recomeço dado por Cristo. E nós temos que agarrar essa oportunidade, porque é onde nós vamos realmente viver quem nós somos criados, quem nós fomos criados para ser. Então hoje, leve as suas falhas e preocupações diante de Jesus, sabendo que Ele está intercedendo por você. Ore e confie que Ele está ao seu lado, pronto para guiar os seus passos e renovar a sua caminhada. Hoje é um bom dia para você tomar novas decisões. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando, filho. Você errou, você pecou, mas eu estendo a minha mão a você. E não há mais condenação a você que crê em Cristo Jesus e quer recomeçar uma nova vida, uma nova identidade com Ele, com o Pai. E esse perdão, esse favor imerecido, a graça de Deus que foi derramada sobre nós, esse perdão ele deve ser estendido a todos aqueles que nos ofenderam. Existe a parábola dos dois devedores. E um servo, ele devia uma enorme quantidade de prata ao seu rei. E então o rei determina que ele e sua família vendesse tudo para pagar aquela dívida. E então ele se prostra diante do rei e pede misericórdia. E então o rei perdoa a sua dívida, que era impagável. Mas quando esse servo ele sai, ele encontra o seu conservo, que também devia uma quantidade de dinheiro para ele, só que muito inferior. E ao invés de perdoar, ele cobra, ele sufoca esse homem e obriga ele a pagar aquela dívida. O seu conservo ainda pede misericórdia, mas ele recusa a ter misericórdia com esse homem e lançou seu conservo na prisão até que ele pagasse essa dívida. Mas essa história então chega aos ouvidos do rei e a resposta dele foi a seguinte: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E então o rei reverte aquele ato de benevolência e joga também ele na prisão. Antes dessa parábola, vem o mandamento de Jesus, né? Respondendo a Pedro: quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus responde: 70 vezes 7. Ou seja, nós sempre temos que viver essa vida de perdão, porque isso está no núcleo de uma vida cristã. Porque Deus perdoou aquela dívida impagável que nós tínhamos. Nós estávamos num caminho de condenação e Jesus veio e morreu em nosso lugar e veio sobre ele toda a nossa dor. Ele foi esmagado por conta das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então Jesus passou, se submeteu à maior dor, morte de cruz, para nos perdoar, para nos reconciliar com o Pai. E como cristãos nós devemos imitar a Cristo, então também devemos praticar essa vida de perdão. A reconciliação é algo tão importante para Deus que a palavra chega a dizer para a gente se reconciliar, se apaziguar antes de o sol se pôr. Ou seja, se resolver no mesmo dia, não deixar aquilo postergar, porque quanto mais o tempo passa e tudo aquilo vai se enraizando em forma de amargura, ressentimento, mágoa, e tudo isso gera uma ruptura com Deus. Não é somente uma ruptura com a pessoa que houve o conflito, mas é uma ruptura espiritual que ocorre quando você não se resolve com o seu irmão, quando você não se resolve com a pessoa que você entrou em conflito.
E é de extrema necessidade que você se resolva. Nem sempre você vai ter oportunidade de chegar nessa pessoa. Às vezes existem mágoas com pessoas que já se foram, até já faleceram, e você não vai conseguir resolver aquela situação, mas você pode resolver interiormente. Você pode liberar esse perdão através do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso é uma libertação, porque então você poderá acessar Deus de novo, ter uma vida plena com Deus, um relacionamento sarado, ser curado, porque a mágoa corrói, a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro faleça, que o outro morra, mas na verdade quem está morrendo é você, uma morte até espiritual, uma frieza espiritual, algo que está te afastando de Deus porque não está bem resolvido. E o perdão ele é necessário para que você seja perdoado diante do Pai, em conformidade com a parábola que eu contei, em conformidade com a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina a orar, ele fala: Senhor, nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. E quando Jesus termina de ensinar a orar, ele diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha a importância do perdão. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E isso tem uma interferência direta na nossa salvação. Porque nós só alcançamos a salvação em Jesus Cristo se formos perdoados dos nossos pecados. Se vivermos uma vida de arrependimento sincero. E isso envolve uma vida de perdão. É necessário perdoar. Eu não digo isso acreditando que seja algo fácil. É um desafio muito grande quando nós praticamos o bem e de repente alguém não foi tão grato assim, ou quando alguém te ofendeu de alguma outra forma, te traiu, mentiu para você, te colocou numa situação de engano ou passou para trás, enfim, tantas situações que nós podemos, viver e gerar algum tipo de sentimento ruim. Então não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária e algo que tem que ser colocado diante de Deus. Como tudo que eu falo aqui, nada nós conseguimos fazer sozinhos, nós precisamos colocar diante de Deus em oração. Porque às vezes nós estamos muito machucados e essa cura, primeiramente, ela acontece no secreto com Deus. Então, no seu momento de oração, de busca pela presença do Senhor, Ele vai te lavando, Ele vai te limpando desses sentimentos ruins e Ele vai te capacitando a perdoar. E em algumas situações, de repente você realmente pode chegar na pessoa e pedir perdão ou liberar esse perdão interiormente. Em algumas situações não haverá a possibilidade, mas o importante é isso estar resolvido diante de Deus. E se você sentir de ir pedir perdão, peça perdão, se resolva. E mesmo se a pessoa não perdoar, você fez a sua parte. Você poderá caminhar uma caminhada livre, uma caminhada leve, uma caminhada espiritualmente saudável. Então analisa se é necessário pedir perdão para alguém ou se é necessário você liberar isso no seu secreto com Deus, mas faça, ore, peça ajuda a Deus, porque isso vai transformar a sua vida. Deixar o peso do passado para trás, deixar o peso das ofensas para trás e viver uma vida transformada emocionalmente e espiritualmente também. E ter o seu relacionamento com Deus restabelecido, porque como nós vimos, não tem como ser perdoado pelo Pai se nós não temos a questão do perdão trabalhada em nós. Eu tô gravando esse vídeo em dezembro, nós estamos no final do ano, 27 de dezembro eu tô gravando esse vídeo, é bem finalzinho do ano, acho que é um momento de reflexão, é um momento de você colocar no papel, e uma das coisas que eu acho que é importante você não levar para o próximo ano é essa mágoa que tem corroído seu coração. Deixe para trás, não vale a pena. Restabelece, pede isso a Deus, pede ajuda a Deus para conseguir viver esse novo tempo, para começar esse novo ano com questões resolvidas e poder recomeçar, porque todo recomeço nasce com o perdão. Então, em nome de Jesus, que esse vídeo alcance o seu coração, que você possa tirar um tempinho aí com Deus para resolver as suas questões emocionais, espirituais, e ter um direcionamento da parte do Senhor do que você deve fazer com tudo que você está sentindo e ter as suas feridas curadas em Deus, em nome de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado. Espero que esse próximo ano seja realmente um ano de bênçãos na sua vida, de reconciliação, de amor, de paz, de verdadeiros recomeços na presença de Deus, porque é essa oportunidade que Deus está te dando hoje, e esse é um privilégio, e a gente tem que se agarrar a essa oportunidade que Deus nos dá quando Deus nos chama. Então hoje é uma oportunidade de perdoar, de recomeçar, de viver um novo ano e que seja uma bênção em nome de Jesus.
Esse é o meu desejo sincero para cada um de vocês e eu oro para que o próximo ano cumpra aí os planos e os desígnios de Deus para cada um, em nome de Jesus. Um novo coração, limpo, restaurado e purificado para todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.